Você já ouviu falar de classes gramaticais abertas e classes gramaticais fechadas? Ainda não? Pois é, se você nunca ouviu falar, existe sim essa nomenclatura de classes abertas e classes fechadas. E se você quiser se aprofundar, neste vídeo recomendaremos 2 livros fundamentais para você que estuda isso. Além disso, estes livros que estamos indicando são fundamentais para qualquer pessoa que estude morfologia, as classes de palavras mesmo, né? Tanto a parte da formação da estrutura, quanto as classes gramaticais, aquelas classes conhecidas pela tradição, as 10 classes gramaticais. Então, o que a tradição reconhece como classes gramaticais abertas, né? Então, as classes gramaticais abertas são aquelas classes em que aderem mais facilmente modificações, né? Então, aquelas classes em que mais facilmente entram novos itens ou elas podem ficar variando, modificando, são chamadas de classes abertas. Por quê? Porque elas são abertas às modificações, né? Então, vez por outra você pega um substantivo e verbaliza esse substantivo, né? Então você pega um verbo e transforma em substantivo. A língua é muito mais viva no uso dessas classes abertas. Né? Então, e por isso, quais são essas classes abertas, gente? Né? O substantivo, o verbo, o adjetivo e o advérbio. São essas as classes gramaticais consideradas as classes gramaticais abertas. Mais uma vez, substantivo, verbo, adjetivo e advérbio. Essas que se interrelacionam, né? Se você pega, por exemplo, o substantivo se relaciona com o adjetivo e o advérbio com o verbo. E a gente tem visto isso constantemente. Então, se você pega, por exemplo, o advérbio, né? Você pega aquela frase, famosa frase, a cerveja desce redondo, né? E aí as pessoas não entendem por que o termo seria a cerveja desce redondo na concordância, em vez de dizer a cerveja desce redonda. Porque na referência ali, a palavra redondo está como um advérbio, né? Na verdade, a palavra na sua essência seria redondamente. É o modo como ela desce. Ali não é uma característica da cerveja. Não é a cerveja redonda desce apressadamente, a cerveja redonda desce maciamente, a cerveja redonda desce calmamente. Não, não é. É a cerveja desce redondamente. E aí você, nessa economia verbal, você acaba tirando esse mente, até porque o mente já foi acrescido ao adjetivo redonda, então ficaria redondamente, mas quando você tira, acaba sendo um advérbio reduzido. Então, em vez de você dizer a cerveja desce redondamente, você diz a cerveja desce redondo, tá? É só um dos exemplos dessa modificação de advérbio com verbo, com adjetivo. Então, as classes são classes abertas. Substantivo, adjetivo, verbo e advérbio. São as classes abertas. Ao passo que as classes fechadas são, pela tradição, né? Aquelas que mais lentamente aceitam alguns elementos, ou às vezes não aceitam, né? Então, aquelas classes que lentamente aceitam modificações, né? Elas são chamadas de classes, pela tradição, de classes fechadas, porque elas são fechadas à incrementação de novos elementos, gente, de novos itens, tá? Então, quais são essas classes? Pronome, gente. Pronome é uma classe fechada. Pronome não aceita modificação. Por mais que as pessoas queiram modificar, o pronome neutro, isso não, porque o pronome é uma classe fechada. Quer dizer, um dos argumentos é exatamente porque o pronome é uma das classes fechadas e não dá para mexer na estrutura de uma língua de uma classe fechada tão rapidamente assim. Elas demoram séculos, né? Às vezes milênios para haver uma certa modificação, né? Às vezes já na outra língua, não naquela língua, tá? Então, pronomes, o especificador. Então, o especificador aqui, gente, né, nessa coletânea, está usando o artigo definido, os pronomes demonstrativos e os quantificadores indefinidos, como todo, qualquer ou cada. Então, quem são os especificadores aqui? O a, os e as, o este, esta,
aquilo, este, esse, aquele, essas coisas. E os quantificadores indefinidos, todo, qualquer, cada, né? Então, são os especificadores. A preposição e a conjunção. Então, mais uma vez, classes fechadas, que não sofrem modificações tão facilmente, porque mexem com toda a estrutura da língua, da frase, né? Então, pronome, especificador, preposição e conjunção são as classes fechadas. Agora, se você quiser realmente se aprofundar nesse estudo, aqui há a recomendação dos 2 livros no Brasil que falam deste assunto, gente, né? Tá aqui as palavras de classe aberta e o outro livro aqui, as palavras de classe fechada, gente, tirar aqui. Então você tem aqui palavras de classe aberta aqui, gente, né? Palavras de classe aberta e palavras de classe fechada, gente, está aqui. Eu já expliquei mais ou menos o que é. Então, estes 2 livros, aqui é o volume 3, abertas e fechadas, né? Esses 2 livros, ou estes 2 livros, estão próximos de mim, eles são frutos, né, de um projeto no Brasil, a gramática do português culto falado no Brasil, encabeçado por grandes estudiosos e, sobretudo, pelo professor Ataliba de Castilho, gente, tá? Este livro aqui é o 3º volume da coletânea, as palavras de classe aberta. Então você vai encontrar uma introdução feita pelo professor Rodolfo Hilari, grande estudioso de diversas áreas linguísticas. Depois, o substantivo por vários estudiosos, o verbo pelo próprio Rodolfo Hilari e o Renato Miguel Basso. O adjetivo pela Esmeralda Vailauti Negrão, Ana Miller e outras pessoas também. E o advérbio pelo próprio Ataliba de Castilho, Rodolfo Hilari, Maria Helena de Moura Neves e o Renato Miguel Basso, tá? Esse livro aqui é de 2014, gente, tá? Então, o que você vai encontrar? Ele foi redigido, vamos dizer assim, pela professora Maria Helena de Moura Neves. Então, é um livro de alto padrão, gente, vamos dizer assim, né? Ele foi editado pela professora. Então, você imagina só num livro em que você tem aí professora Maria Helena de Moura Neves, Ataliba de Castilho, Rodolfo Hilari. Então, são só os grandes estudiosos, gente, realmente dessas áreas, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, mais uma vez, tá aqui. Aqui mais ou menos como é, gente, aqui, ó. Primeira parte, aqui o sumário, ó. Aqui, o sumário é pouca coisa, ele não acrescenta muita coisa. Tem aqui a introdução, que eu já dei uma lidinha aqui. E aí vai para as palavras em si, ó, propriedades morfossintáticas das palavras, determinantes do substantivo, então aí determinar aquilo que fica à esquerda, aquilo que fica à direita do substantivo, né? E aí é muita coisa, gente. Modificador do substantivo, aqui eu já dei uma lida nessa parte também. Subclassificação da base morfológica, então aqui tem muita coisa que merece ser estudada. Nesse livro aqui é um livro muito grande. Este livro, na verdade, tem tem 370 páginas praticamente, tá? O outro livro é a mesma estrutura, né? A introdução, deixa eu ver aqui, ó, parte da introdução e as classes que a gente acabou de falar, gente, né? As classes fechadas, nesse caso aqui, tá bom? Recomendo demais a aquisição. Se você vai estudar isso, eu acho que só serve se você tiver os 2, gente. Não dá para você ter apenas um, não vai ter noção realmente do que se trata. Claro, por cima ali, mas é um complemento, é o volume 3 e o volume 4, tá certo? Então, se você é estudioso da morfologia, de classe gramatical, que gosta dessas questões mesmo da classe gramatical, são livros recomendadíssimos, estudos aprofundados sobre essas questões, gente, que encontra no Brasil. Deixarei o link para que você possa adquirir. É uma excelente aquisição para quem é desta área, tá? Compartilhe esse vídeo para quem é da área também. Peço que você ajude o canal nesse sentido. Foi um prazer e até a próxima.